Você já testemunhou situações de falta de clareza na mensagem, mensagens ambíguas, distorcidas, que geram confusões, mal-entendidos, conflitos, decisões erradas, enfim, todo tipo de problema em função de falhas de comunicação? E se eu te disser que é possível reduzir drasticamente essas falhas de comunicação usando apenas uma ferramenta? No vídeo de hoje, eu vou justamente apresentar essa ferramenta que é o metamodelo da programação neurolinguística, que é uma ferramenta de comunicação que vai melhorar positivamente, vai melhorar muito a sua comunicação, tornando-a muito mais eficiente, muito mais eficaz. Se você quer saber o que é essa ferramenta, você fica comigo até o final do vídeo. E se você quer usar o seu cérebro para liderar muito melhor, você se inscreva no canal, porque eu sempre trago informações úteis, dicas práticas, conteúdo que agrega muito valor para que você se torne um líder melhor. Recado dado, vamos ao conteúdo. Comunicação ruim, como então eu falei no início do vídeo, é causa de perda de tempo, decisões equivocadas, projetos mal executados, conflitos, enfim, toda uma gama de problemas que deixam as empresas enfuradas e, no final das contas, causam prejuízos no caso de empresas, e mesmo que não seja uma empresa, seja uma organização sem fins lucrativos ou um órgão do governo, também gera prejuízo no sentido de não fazer com que essas organizações atinjam os seus objetivos para os quais elas foram criadas. E o que está por trás, o que causa todos esses problemas que eu falei aí de comunicações equivocadas? O que está por trás disso é o funcionamento do nosso cérebro. Nosso cérebro, ele faz naturalmente três coisas. Ele omite, ele distorce e ele generaliza. Essas são funções, são ocorrências normais do cérebro que precisa economizar energia, precisa ser mais eficiente, funcionar melhor. Então, ele naturalmente faz essas coisas, elas intrinsecamente elas não são ruins, só que em determinados casos, em determinadas situações, elas causam problemas. Então vamos ver cada uma dessas três coisas, eu vou explicar cada uma dessas três coisas. O primeiro deles é a omissão, o que é isso? O cérebro omite, como o nome já diz, omite coisas para se comunicar melhor, para que a linguagem dê conta de explicar, de descrever todos os fenômenos que ocorrem na vida. Agora, isso é natural, como eu falei. Imagina você explicar, por exemplo, um workshop de um dia. A pessoa te pergunta, como foi o workshop de um dia? Imagina se você fosse tentar explicar com todos os momentos, os detalhes, o que se passou, você demoraria bem mais do que um dia para explicar o funcionamento o que aconteceu nesse workshop. Então, o que o seu cérebro faz? Ele dá uma simplificada, ele omite coisas para que você concentre nos principais pontos e aí consiga explicar, fazer uma apresentação para a pessoa, sei lá, de 20 minutos, você consegue explicar aquele workshop de um dia todo. E, embora isso seja útil, seja normal, qual é o problema? Que ao omitir determinadas coisas, você pode, entre essas coisas, omitir detalhes importantes, informações críticas que vão fazer diferença para as decisões, para o rumo de ação a ser tomado. Então, essas lacunas de informação geram confusões, uma pessoa entende uma coisa, outra entende outra, geram decisões, então, consequentemente equivocadas, mal entendidos, e isso pode gerar muitos prejuízos nas empresas. Outra coisa que o cérebro faz é a distorção. O que é a distorção? É quando você pega uma determinada informação, aumenta, você diminui a informação, você modifica a informação. Isso é a base de todo o processo criativo que nós temos no nosso cérebro. O cérebro distorce coisas para que consiga criar coisas novas, inovar, enfim. Ele é útil, muito útil a distorção. Agora, por outro lado, as distorções levam a percepções erradas, levam a conflitos em função de mal-entendidos. Então, elas, sob determinadas circunstâncias, elas também causam problemas. E a última coisa que o cérebro faz e transfere para a linguagem é a generalização. Que a generalização, você pega um caso, ou pouquíssimos casos, e extrapola isso para todo o universo. Isso é a base da nossa aprendizagem, que você aprende uma coisa e consegue extrapolar, então entender. Se eu te explico o que é uma cadeira, você não precisa cada coisa, precisa te explicar que é uma cadeira, você já entende, mesmo que sejam cadeiras diferentes, você já vai entender que aquilo é uma cadeira. Então, muito útil para aprendizagem, porém, também nas empresas geram muitas decisões erradas. Por quê?
essas generalizações tendem a se cristalizar em crenças limitantes que impedem que determinados processos de inovação, de mudança, eles ocorram. Então, a generalização, você pega um caso que não funcionou, não analisa e, olha, isso nunca funcionou aqui, como se isso tivesse sido experimentado várias vezes, tivesse sido analisado, mas não, então as pessoas aceitam aquilo, isso limita as decisões, atua como fator limitante das decisões. Mas então, se esses padrões, se esses fenômenos ocorrem o tempo todo, o que é possível fazer para diminuir esses impactos negativos? Aí que entra o metamodelo da PNL, que é uma ferramenta de comunicação muito útil, porque ela permite identificar e desafiar essas omissões, essas distorções, essas generalizações. Entenda por desafiar você quebrar, diminuir os efeitos desses padrões de comunicação. Ele é especialmente útil para tornar as conversas mais claras, mais objetivas, para melhorar o entendimento e, consequentemente, as decisões. E como ele funciona? Ele funciona à base da identificação do padrão e da formulação de perguntas para quebrar, né, como eu falei, desafiar, para quebrar esses padrões. Essas perguntas, elas são capazes de buscar recuperar aí as omissões críticas que você precisa que sejam recuperadas, para corrigir as distorções eventualmente identificadas e quebrar padrões de generalização que estejam limitando aí as decisões. Para que não reste nenhuma dúvida, eu vou dar um exemplo de cada um desses padrões, começando pelo padrão de omissão. Então, você está numa reunião e alguém levanta o braço, estão apresentando um projeto, alguém levanta o braço, mas esse projeto está ruim. E aí outra pessoa fala, mas tá ruim não, tá bom, tá ruim, vira uma discussão emocional. O que o metamodelo pode ajudar aí? Como o metamodelo pode ajudar? Ora, o que está omitido aí? O que especificamente, como o projeto está ruim, que detalhes estão ruins, que parte do projeto está ruim? Sem saber isso, você fica com uma discussão vaga, uma discussão vazia que não vai chegar a lugar nenhum. Já observou uma reunião dessa? Já teve uma situação dessas? Então, quando você faz a pergunta faz com que a pessoa recupere essa informação crítica do que está ruim no projeto e você encaminha melhor a decisão a ser tomada, a apresentação, retoma o rumo. E aí não fica perdendo tempo com uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Indo para a distorção, você está numa outra reunião e estão discutindo sobre propostas para empresas, e alguém diz, a empresa Alfa não vai aceitar a nossa proposta. E às vezes, devido à autoridade à experiência daquela pessoa, todo mundo aceita aquilo ali, não vamos formular uma proposta para a empresa alfa, porque ela não vai aceitar. E aí o metamodelo te mostra que isso pode ter uma distorção com base em que a gente sabe que a empresa, vou chamar de empresa alfa de novo, que a empresa alfa não vai aceitar a nossa proposta. Tem uma evidência disso ou é baseado somente na experiência da pessoa? Ela perguntou, ela tem algum indício? Se não existe, você está baseando a decisão, não está baseando a decisão em dados, então não é uma boa decisão. Ao fazer isso, você traz aquela distorção à tona e ajuda a tomar uma decisão mais acertada, porque aí sim, uma decisão baseada em dados e não em suposições. E por último, na generalização, você pode ter uma outra conversa, uma outra discussão sobre propostas a serem enviadas para a diretoria, e alguém levanta e diz, ó, ninguém nunca conseguiu convencer a diretoria de uma proposta assim. Isso é uma generalização, porque você, de novo, não sabe, você não tem certeza, está baseado em nada, mas é um nunca. Você pode ter uma proposta que foi recusada, parecida com essa, mas não quer dizer que outra proposta também tem o mesmo destino. E você, conhecendo o metamodelo, você vai identificar e vai desafiar o padrão, dizendo, mas ninguém, nunca. Então, nunca a diretoria aprovou nada inovador, nenhuma proposta de inovação, óbvio que deve ter aprovado. Ao fazer a pergunta, você vai trazer essas informações para a mesa, as pessoas podem reavaliar a decisão de apresentar a proposta ou não para a diretoria. Ela ajuda a se livrar de determinados padrões limitantes de decisões. Reconhecer e desafiar esses padrões, então, melhora muito a comunicação, diminui a perda de tempo nas reuniões, os equívocos, os conflitos, leva a decisões mais acertadas, abre novas possibilidades que de outra forma estariam limitadas, enfim, traz vários benefícios. Mas atenção, é preciso saber utilizar o metamodelo. Você não pode utilizar ele para qualquer situação, porque quando você usa isso 24 horas por dia, você vai acabar sendo
visto como uma pessoa cri-cri, chata, difícil de conversar, porque está querendo corrigir tudo ao mesmo tempo. Você tem que fazer um uso estratégico quando realmente for necessário. E se você ficou interessado, quer aprender a utilizar metamodelo no mundo corporativo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, um curso que eu tenho sobre como utilizar o metamodelo no ambiente corporativo para liderança. Então, se você quer utilizar, quer melhorar, quer dar um up aí na sua comunicação, você vai lá no link e faça o curso, porque a sua comunicação vai melhorar muito. Se você não é um líder, você vai ter comunicação de líder, e se você já lidera, a sua vida vai melhorar bastante. Melhorar a comunicação, então, significa ser um líder melhor, e o mundo está precisando de melhores líderes. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!